O rei de Israel ficou assustado, apavorado, ele não tinha esse poder. Porém, essa informação chega nos ouvidos de Eliseu. Alguém avisa para Eliseu: olha, Eliseu, Naamã, líder do exército de Ben-Hadad da Síria, veio aqui para ser curado de sua lepra. Foi até o rei está assustado porque não tem poder para livrá-lo. Rasgou as suas vestes. Aí Eliseu: deixe, peça para ele vir até aqui, e saberás que Israel há profeta. Fale para o rei se descansar. Fale para o líder ficar tranquilo, porque ainda existe homem de Deus nessa terra. Deixa ele vir até mim, pode deixar ele vir. Aí ele chega até Eliseu. Melhor dito, ele chega até a casa de Eliseu. Fica no portão de Eliseu. Aí vai o grito: Eliseu! Estou conjecturando, tá, irmãos? Eliseu! E Eliseu está dentro da casa. Imagino que tinha um moço com ele. A Bíblia diz que o moço dele. Eliseu chega para ele, já conhecendo o contexto da história de Naamã, da vida de Naamã, fala assim: fale para ele e se lavar, mergulhar 7 vezes no Jordão. Eliseu nem sequer levantou da cadeira, se ele estiver sentado na cadeira. Ele não se manifesta para Naamã, ele não sai da sua posição, ele apenas manda o moço dar informação de longe. Por quê? Porque segundo a lei todos nós sabemos que nenhum ministro poderia chegar perto de leproso. Nenhum ministro poderia tocar em leproso, porque senão ficaria imundo até as 18 horas da tarde, que já era noite para o judeu. Ficaria imundo até as 18 horas, e tinha que oferecer um sacrifício para se tornar puro. Eliseu é ministro, Eliseu é profeta, ele conhece a lei, então ele nunca vai se aproximar de Naamã. Ele fica na sua casa, e Naamã está lá no portão. E ele só manda o jovem dar a informação de longe. Agora trazendo isso para a tipologia bíblica. Por que Eliseu não recebe Naamã? Todos nós sabemos que segundo a tipologia, Naamã simboliza a humanidade pecadora. E Eliseu simboliza Deus. Eliseu é um tipo claro de Deus. Primeiro por causa do seu nome, o Senhor é Deus. O nome Eliseu significa o Senhor é Deus. E por que Eliseu não vai receber Naamã? Porque Deus nunca irá receber a humanidade pecadora. Nunca. Sem antes passar por um processo. Deus nunca vai abrir os braços, Deus nunca vai introduzir a humanidade pecadora diante da sua presença, se esta humanidade não conhecer um caminho. Eliseu fica na sua casa e não se dá a manifestar. Mas ele só manda a informação: vai se lavar no Jordão. Eliseu, que é um tipo de Deus, fica aqui escondido na sua casa. E Naamã, que é um tipo da humanidade pecaminosa, vai ter que ir até o Jordão para se purificar. Aí Naamã, quando ouve aquela informação, sai irritado, sai nervoso, sai irado. Aí ele chega a dizer: por acaso, lá na Síria não existem rios melhores do que o Jordão? Não é Abana e Farpá rios melhores do que o Jordão? Abana e Farpá são tipos de religiões. Naamã é a humanidade pecadora, querendo achar purificação, mas querendo ir para fontes erradas. Porém, a fonte verdadeira é aquela que Deus aponta. Eliseu falou: a fonte da purificação é um Jordão, que é um símbolo de Cristo. Se Deus falou que é o Jordão, não é Abana nem Farpá, é o Jordão. Agora imagine a humanidade pecaminosa, irada com a mensagem do Evangelho. Naamã irado com a palavra de Eliseu. Porém, existiam alguns companheiros, alguns soldados subordinados, liderados, no lado de Naamã. E Naamã está irado, querendo voltar para a sua casa. É igualmente o pecador, quando vem para ouvir a palavra de Deus, se sente afrontado pela verdade da palavra.
Aí quando ele está pensando em voltar, vem aqueles homens que chegam no lado dele e dizem assim: "Oh, meu Senhor, por acaso o profeta pediu algo difícil? O Senhor veio com tanta disposição, disposto a fazer qualquer coisa. Um conselho simples, uma ordem simples dessa, o Senhor se sente tão irado, tão humilhado? É simples, vai, cumpre a palavra dele. Cumpre, se humilha, é fácil." Tem gente que está disposto a pagar um sacrifício tão grande, mas tem uma dificuldade de obedecer. Está disposto a fazer o maior sacrifício, mas obedecer é tão difícil. Por isso que Samuel, exortando Saul, disse que obedecer é melhor do que o sacrificar. Tem gente que ora, sacrifica. Como Deus dá a resposta, ele desobedece. Não valeu de nada o seu sacrifício. Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Esses homens é um tipo do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o pecador quando ouve a mensagem do Evangelho. Naamã tinha ouvido a palavra de Eliseu. Está virado, porém aqueles homens começaram a falar na mente dele, e é como se fosse o Espírito Santo convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então aquilo ficou convencendo ele, igualmente quando o Espírito Santo fica na cabeça do pecador, porque ele ouviu a palavra do Evangelho. O Espírito Santo fica assim: vai até o Jordão, rapaz. Vai até Jesus. Vai até Jesus, rapaz. Aí Naamã leva em consideração a palavra daqueles homens, que é um tipo do Espírito Santo. Aí Naamã vai agora para o Jordão. Ele vai querer colocar em prática aquilo que Eliseu mandou. Quando ele chega diante do Jordão, é a humanidade pecadora se encontrando com Jesus Cristo. O Jordão é um símbolo claro de Jesus Cristo. Primeiro, pela etimologia exegética do nome Jordão. O nome Jordão significa aquele que desce. Porque ele vem de cima e para embaixo. E exatamente o processo de Cristo Jesus. Estava em cima e veio até embaixo. É aquele que desceu. Filipenses capítulo 12, você vai ver que Jesus, sendo em forma de Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tomou forma humana e veio até a terra, e como homem morreu até a morte de cruz. Jesus foi aquele que desceu. O Jordão é um símbolo claro de Cristo Jesus. Segundo, a Bíblia vai dizer geograficamente que as águas do Jordão eram barrenta. Símbolo claro de Cristo Jesus, que como água aponta para a essência de Deus, e como barro fala que ele veio como homem. O Jordão é água misturado com barro. Jesus, em forma de Deus, teve que se encarnar e tomar um corpo que é feito do barro. Não existe prova arqueológica de que o Jordão era fonte e depósito de imundícias. Isso é reprovado diante a história e a arqueologia e a ciência. O Jordão nunca foi fonte de jogar imundícias. A arqueologia prova que o Jordão é cheio de barro. Símbolo claro de Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, veio como homem. E agora é Naamã se encontrando com o Jordão. A humanidade pecadora se encontrando com Jesus Cristo. Jesus Cristo como Deus e como homem. Aí Naamã vai. Imagine, irmãos, a vergonha que era tirar sua armadura. Imagine a vergonha de Naamã diante dos seus subordinados, ficar despido. E não era mergulhar uma vez só, era 7 vezes. Mergulha a primeira, mergulha a segunda, mergulha a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Nada, na 7ª. Ele mergulha e como levanta na pele de um bebê recém-nascido. Sabe por quê? Porque um Jordão é símbolo de Cristo.
E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Naamã levanta da forma de uma nova criatura, como a pele de um bebê recém-nascido. Por quê? Porque está em Cristo. É a humanidade pecadora em Cristo. Nova criatura, como um bebê recém-nascido. 7 mergulhos, por quê? Porque esses 7 mergulhos é um símbolo do novo nascimento. Batismo nas águas. O que é batismo nas águas? É você dizer para todos os homens que a sua natureza está morta e sepultada. E que a sua nova natureza se ergueu, se levantou. E quando uma pessoa morre, a quantos metros abaixo da terra ela tem que ser enterrada? A quantos metros, irmãos? 7. 7 palmos, melhor dito, perdão. 7 palmos abaixo da terra, não é isto? Por isso que Naamã teve que dar 7 mergulhos. Porque simboliza a natureza pecaminosa sendo morta em Cristo e ele levantando com uma nova natureza para Jesus Cristo. Então quando ele levanta na 7ª, ele está purificado. Como a humanidade pecadora, quando encontra-se com Jesus Cristo, ela é purificada pelo sangue do Cordeiro. Aí o que Naamã vai fazer alegre? Vai voltar até Eliseu. Aí diz a Bíblia, e Eliseu recebe a Naamã. Sabe por quê? Porque Deus só vai receber a humanidade pecadora se esta passar por Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Deus, na tipologia, no tipo de Eliseu, vai receber Naamã, no tipo da humanidade pecadora, de braços abertos, porque ele foi purificado, porque passou pelo Jordão, que é Jesus Cristo. Deus está de braços abertos para a humanidade, se ela se purificar nas águas de Jesus Cristo. Aí ele chega diante de Eliseu, que é um tipo de Deus, e fala assim: olha, a partir de agora eu não quero servir a Deus nenhum. Já que você não quer aceitar os meus presentes, permita que eu leve um pouquinho de terra. Porque é impossível uma pessoa que conhece a Deus verdadeiramente retroceder. Ele pode errar, mas não permanece no erro. A semente de Deus está nele. Eu quero abandonar minha vida de idolatria. E Deus me perdoe, porque eu sou subordinado ao meu líder. E Ben-Hadad é idólatra, é Ciro Fenício, é da Síria. E ele se prostra diante de outros deuses. Mas peça para que Deus me perdoe, para que por reverência a Ele, eu debruce diante daqueles deuses. Mas diante do meu coração, só um Deus existe a partir de agora. O Deus de Israel, Adonai, o Senhor. A igreja fica de pé em nome de Jesus. A humanidade pecadora predestinada por Deus desde a fundação dos séculos. Ela só pode estar diante de Deus purificada quando ela passa pelo Jordão, que é Jesus Cristo. Porque foi convencida pelo Espírito Santo. E Naamã volta para sua casa limpo e com o coração cheio de Deus da vida. Mas tudo isso por causa de uma mensagem. A mensagem da menina. Essa história é em volta da mensagem da menina. E essa menina somos nós. A igreja. Independentemente do lugar onde Deus te colocou, na oportunidade que tiver de falar de Deus, fale de Deus, que o Espírito Santo vai fazer a obra. Deus nos abençoe essa oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus.